Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo abençoado de Deus, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção de Deus é poder experimentar mais um período político, não é? A discussão das preferências e etc. Nós estamos aqui falando do amor de Jesus mais do que nunca. Devemos sentir e entender que o momento, irmãos, é um momento em que quanto mais falar do amor de Jesus, melhor. Quero abraçar neste exato momento ao meu querido, meu amigo, estimado irmão Diácono Girlan Rodrigues. Que Deus abençoe ao servo de Deus. Muito obrigado, Diácono Girlan, pelo apoio. Nosso irmão João Evangelista, também aí em Nazaré da Mata. Que Deus abençoe os servos de Deus. Quero abraçar a todos os irmãos da Assembleia de Deus aqui no bairro São Vicente, na rua Estefânio José Vanoli, na pessoa do nosso pastor Edmilson Antunes. Meus irmãos, o nosso segundo dirigente, o presbítero Cristiano, o terceiro dirigente, o presbítero Derli, e todos os obreiros evangelistas, presbíteros, diáconos auxiliares, nos seus diversos departamentos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Em especial, quero abraçar a todos os irmãos aí do Mato Grosso do Sul, irmãos na Vila Quebracho, distrito aí da cidade de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, onde estaremos, se Deus assim nos permitir, amanhã, não é? Às 19 horas, no culto de abertura do Congresso de Jovens aí nessa cidade. Que Deus abençoe ao nosso pastor Zaqueu, a todos os que estão cooperando, aos dirigentes aí, os organizadores. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos juntos para mais um momento de reflexão. Quero vos convidar a ler a palavra de Deus, o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo 1. Livro de Samuel, no seu capítulo 1. Versículo de número 9, irmãos. É bem verdade que escorreremos um texto bastante conhecido. Quero mandar um abraço a todos aí da Luzes Calçados, meu amigão Jefferson, sua esposa e filhos. Que Deus abençoe a todos que estão e que fazem parte da Luzes Calçados. Meus queridos irmãos, como disse 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 9, vamos ler a palavra de Deus. E então se levantou Ana depois que tinham comido e bebido em Siló. E o sacerdote Eli estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se com benignidade olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres a tua serva um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. E foi que, como ela perseverou em oração diante do Senhor, Eli estava observando a sua boca, mas Ana falava no seu coração, e somente se moviam os seus lábios, porém a sua voz não se ouvia. E por isso Eli a teve por embriagada. Então lhe disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E Ana lhe respondeu dizendo: não, meu senhor, é porque eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas sim tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, texto bastante conhecido, né, irmãos, dos leitores da Bíblia.
é bastante conhecido, diga-se de passagem, mas nesta manhã, buscando uma palavra de Deus para trazer aqui, irmãos, na minha página, eu senti de ler a história de Ana, de lhes contar um pouco sobre a história de Ana, a experiência que ela viveu, como Deus assistiu todo o seu momento e como foi a ação de Deus em direção às expectativas de Ana. E lendo isto, irmãos, nos traz uma alegria. Lendo tudo isto, nos alegramos em Deus e olhar o nosso Deus que lá no Antigo Testamento trabalhou investindo de forma sobrenatural um milagre para trazer a paz, para trazer o sorriso e a alegria no coração daquela mulher. Eu entendo que até hoje o nosso Deus permanece o mesmo, poderoso em obras, aquele que tudo pode para nos dar a vitória. Meu amigão Júnior Xavier, que Deus abençoe. Meu amigão Reginaldo, aí na congregação do Sertãozinho, que Deus abençoe o servo de Deus. Glória a Jesus. Mas, meus queridos irmãos, eu quero pontuar na oração que Ana fez para o Senhor, especialmente no versículo de número 11, como os irmãos perceberam, no voto que deu, ou no voto que Ana faz para o seu Senhor. 3 pontos importantes na fala de Ana eu quero destacar. Primeiro, que Ana orou dizendo: Senhor, olha para mim. Segundo, Ana disse para Deus: Senhor, lembra-te de mim. E por terceiro, Ana disse em sua oração a Deus: Senhor, não te esqueças de mim. Amém, meus irmãos? Primeiro, Ana disse: olhas para mim. Segundo, Ana disse para Deus: Senhor, lembra-te de mim. E terceiro e último, Ana disse na sua oração angustiada diante de Deus: Senhor, não te esqueças de mim. Amém, meus queridos irmãos? Então, é uma história bastante conhecida, assim como já falei. Todos nós sabemos que Ana era a esposa, glória ao nome de Jesus, junto com Orfa, ou Penina, digo, irmãos, perdão, Penina. E seu esposo era Eucana. Eucana, que era um levita da casa de Deus, que servia ao templo na companhia do sacerdote Eli, de Ofni e Finéia. Então Eucana era um levita que cuidava dos instrumentos do templo da casa do Senhor, era um músico, um levita, glória a Deus. E ele, por direito permitido na lei naquela época, tinha 2 esposas, como eu disse, a Penina e Ana. E meus queridos irmãos, o texto fala em que Ana, ela era estéril. Já a Penina não era estéril e por isso deu filhos a Eucana.
e Ana não podia gerar filhos. Então essa convivência mostra esses dois lados, estas duas realidades dentro de um ambiente familiar, em que nós vamos perceber, irmãos, que este cenário gerou um desconforto muito grande, e junto ao texto vamos compreender melhor como se deu. De modo que a Bíblia fala, meus queridos irmãos, que quando Eucana, levita, subia para Siló, para o templo, para o tabernáculo, a Bíblia diz que era um momento em que Penina aproveitava para provocar a Ana e lançar em rosto o fato de que ela não poderia gerar filhos. Então, meus queridos irmãos, Penina, ela dizia para Ana que ela havia sido amaldiçoada por Deus, porque era muito, irmãos, angustiante para aquela época, na vida de uma mulher, o fato de não poder gerar filho, o fato de ser estéril. Então era um drama muito grande para uma mulher, apesar de que ser mulher naquela época já trazia um desconforto muito grande. Existia vários preconceitos e, acima de tudo, irmãos, estava Ana agora sendo provocada. Deixo aqui o meu abração aqui para todos aí da Peniel Internet, proprietário, meu amigão Wellington, que Deus abençoe aí a toda a família, no nome de Jesus, um abração. E na ausência de Eucana, irmãos, era desta forma que Penina se comportava, se desfazendo de Ana, humilhando a Ana. E diz a Bíblia que diante dessas provocações, meus queridos irmãos, Ana, ela se sentia mal. Mas o que fez com que Ana, irmãos, se sentisse mal, na verdade, além, obviamente, de sua esterilidade, eram as provocações que ela recebia de Penina. Coisa ruim, irmãos, é você ser humilhado por pessoas provocadoras, pessoas sem sentimentos, pessoas que gostam de provocar a desgraça alheia, pessoas que gostam de provocar o entristecimento nos corações das pessoas. Então era desta forma que Penina se portava na ausência do seu esposo, humilhando a Ana, a fazendo chorar. Glória a Deus. E diz a Bíblia que quando Eucana chegava em casa e encontrava Ana daquela forma abatida, glória a Deus, a Bíblia diz que Eucana se dirigia para Ana porque ele a amava demais. Glória a Deus. E sempre estava abençoando a Ana ali. Apesar de Ana não poder lhe dar filhos, mas era muito amada de Eucana. Assim como ele abençoava, assim como ele correspondia ao seu amor para Penina e seus filhos, Eucana também se aproximava. Ele nunca a desprezou pelo fato dela ser estéril. Pelo contrário, ele dava toda a atenção devida à sua esposa
Ana também. Quero aqui mandar um abração para minha prima Darly Alves. Transmita aí minha saudação, um abração também a minha tia. Amém? Que Deus abençoe a todos aí na Rua da Cadeia, em Nazaré da Mata. Um abração. Então, meus irmãos, só para que os irmãos entendam, né? Então você vê um homem casado com duas mulheres, tornam a dizer que lá no Antigo Testamento a lei dava condições, sim, para que o homem pudesse casar-se com uma ou mais mulheres. Então, aí está a situação de um homem que é casado com uma mulher que lhe deu filhos, mas também casado com uma outra mulher que não poderia conceber. E o fato de Ana não poder conceber filhos fez com que ela vivesse aqueles dias de forma muito humilhada, irmãos. Não é fácil ser humilhado. Não é fácil, irmãos, ser provocado, não é? É muito triste isso, mas Deus, que é Senhor nos céus e na terra e que tudo vê, que tudo contempla, Ele também olha para os humilhados. E diz a Bíblia Sagrada que Deus é aquele que exalta os humilhados e que abate aqueles que se exaltam. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, Eucana, sempre que voltava do tabernáculo, encontrava Ana na sua tristeza, encontrava Ana decaída nos seus sentimentos, e nós vamos observar, meus queridos irmãos, que Eucana chegava no versículo de número 5, versículo de número 8, na verdade, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim de 1 Samuel. E Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está aflito o teu coração? Não sou eu a ti melhor do que 10 filhos? Eucana sabia que o sofrimento de Ana era em razão de não poder gerar filhos, de dar filho para o seu esposo. Mas a situação se agravava, irmãos, cada vez mais, a passo em que Penina lhe provocava, lhe lançava em rosto, lhe humilhava, dizia-lhe que era amaldiçoada por Deus por não poder gerar filhos. Então seu esposo sempre tentava consolar, tentava suprir a ausência do filho, embora ela sendo tão abraçada, tão amada, presenteada ali, mas nada substituía, não é, irmãos? Ou supriria o fato de poder ser mãe, de poder ser mãe. Mas a Bíblia diz que Ana, ela tomou algumas atitudes, irmãos. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus por pessoas que têm atitudes, que são corajosas para, diante de um cenário hostil, tomar atitudes. E eu quero dizer nesta manhã que nós precisamos tomar algumas atitudes diante das nossas dificuldades. É verdade que a dificuldade de Ana era uma dificuldade num grau de impossibilidade muito grande, irmãos. Aquela situação de Ana era uma situação impossível aos seus olhos, aos olhos da medicina, mas para Deus, conforme Lucas no capítulo 1 e 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. No campo da impossibilidade, Ana acreditou que da parte de Deus ela poderia sonhar, ela poderia ter esperança. E a Bíblia Sagrada nos adverte
que bom é ter esperança. É bom, além da esperança, também termos a fé, porque a fé ela é o combustível que nos aproxima de Deus e nos faz acreditar de que em Deus tudo podemos alcançar. E aquela mulher já cansada de sofrer, irmãos, padecendo em seu dilema, ela toma uma posição e ela se dirige à presença de Deus com uma atitude louvável, de muita esperança e de muita fé. E ela vai orar a Deus. Ela vai conversar com Deus. Ela vai tentar se derramar os seus prantos diante de Deus e contar toda a sua história. Glória a Deus. Então, meus queridos, para nós compreendermos nesta história, diante da dificuldade de Ana, a ação que ela desenvolve na busca de uma solução para o seu sofrimento foi, primeiro, sair de casa e ir ao templo do Senhor. Amém? Foi a atitude de Ana. Saiu de casa, se dirigiu ao templo. As dificuldades às vezes são muito grandes, que nos rouba todo o ânimo. E às vezes queremos até desistir de caminhar, irmãos, de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Mas coisa boa é acreditar em Deus. Por mais que as dificuldades nos assolem, não se afaste da presença de Deus. Diante deste cenário, olhe para Deus e deseje estar na sua presença. Crie força, seja encorajada neste dia e vá à casa de Deus. Eu te pergunto, quantos dias fazem que você se dirigiu à igreja? Que você foi ao templo fazer as suas petições, se aproximar de Deus nas orações, fazer os seus votos a Deus. Glória a Jesus. E o sofrimento de Ana lhe impulsionou na tentativa de encontrar em Deus guarida, de encontrar em Deus alento, de encontrar em Deus o bálsamo para suavizar a sua dor. Vá ao templo, irmãos, busque a presença de Deus. Então, ela saiu de casa e foi ao templo, e na atitude de Ana, que nós vamos encontrar dentro do texto, é que Ana passou muito tempo ali na presença de Deus. Amém? Ela passou muito tempo ali na presença de Deus. Às vezes nós achamos que passar a semana, ou dentro de uma semana aí 2, 3, 4 vezes para a igreja, já é um exagero, né, irmãos? Nós precisamos desejar a casa de Deus, desejar estar na presença de Deus. É o melhor lugar para estarmos, irmãos. Um abração ao meu amigo Edmilson Bino. É o melhor lugar para estar, independente do quadro em que estejamos inseridos. Se estamos bem ou ruim, alegres ou tristes. Mas o melhor lugar para estarmos é na casa de Deus, sem sombras de dúvida. É o melhor lugar, porque ali você entra triste, mas eu tenho certeza que triste, como você chegou, não retornará para a sua casa. Deus nunca dispensou ninguém que se aproxima dele, que venha a ele quebrantado, em contrito coração. Deus nunca o dispensou vazio, mas Deus sempre há de dispensar através de um louvor, de uma música,
através de uma ministração, algo que sacie a sua fome, a sua sede pela presença de Deus. E Ana, ela está no templo buscando de quem pode lhe dar, irmãos. E é interessante, meus queridos irmãos, que na oração que Ana faz, como eu falei, Ana, ela disse: Senhor, olhas para mim. Irmãozinho Araújo, que Deus te abençoe, irmãozinho. Por gentileza, meu querido, transmita a minha saudação ao teu pai e à tua mãe. Amém? A oração de Ana diz para o Senhor: Senhor, olhas para mim. Segundo, Ana diz: Senhor, lembra-te de mim. E por terceiro, Ana ora a Deus e diz: Senhor, não te esqueças de mim. Glória a Deus. Então, quando Ana, ela diz para Deus: Senhor, olhas para mim, ela tenta atrair a presença de Deus para ela naquele momento. E quem sabe dizer para Deus: Senhor, eu existo. Glória a Deus. Eu existo, Senhor. E eu queria mais do que nunca se sentir, aleluia, observada pela sua presença. Glória a Deus. Porque, meus queridos irmãos, não existe uma sensação pior do que sentir que Deus não está olhando para nós. Não existe sensação pior, e naquele momento era esta sensação que Ana estava sentindo, de que Deus não estava olhando para ela. Ela estava se sentindo esquecida por Deus, abandonada por Deus, jogada ao descaso, à margem, irmãos, das bênçãos, da vitória. Irmão Cineide Nunes, Deus abençoe, saudação calorosa a toda a família, meu estimado amigão, diácono Joãozito, que Deus abençoe. Então, foi o primeiro pedido de Ana na sua oração, irmãos. Senhor, olha para mim. Eu existo, Senhor. Nós vamos observar, meus queridos, que o próprio Jesus Cristo, quando estava lá no alto do Gólgota, hasteado naquela cruz, Jesus, ele sentiu o momento em que Deus se ausentou dele. O momento que Deus virou as costas, naquele momento difícil para Jesus. Jesus, ele bradou na cruz e disse: Pai, glória a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus sentiu a solidão naquele momento difícil ali. Ele sentiu, irmãos, que Deus não estava ali olhando naquele momento. E esta foi a sensação de Ana: Deus não está me olhando, me contemplando neste momento tão difícil da minha vida. Senhor, olhas para mim. Glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que Ana conseguiu fazer Deus olhar para ela. Se Deus olhou para Ana, Ele também olhará para você aí onde você está neste momento. Quero dizer que Ana conseguiu atrair o olhar de Deus para ela. E nesta hora, Deus está olhando para você. Aleluia. Eu glorifico a Deus
E isto muito me alegra, irmãos, saber de que o olhar de Deus está fitos sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Que Deus, Ele nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Não se sinta desprezada, irmãos, distante do alcance de Deus. Eu quero dizer que o Senhor tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Mando um abraço especial para todos os componentes da União El Shaddai, do Templo Matriz aí em Nazaré da Mata. Amém, irmãos. Saudação, forte abraço a toda a direção desta equipe, ao nosso muito digno pastor Manuel Pereira Ordônio Neto, a irmã Leandra Demésio, que Deus abençoe, meu maestro Ronaldo, Deus abençoe, maestro. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Ana disse para Deus: Senhor, olha para mim, e ela conseguiu fazer com que Deus olhasse para ela. No segundo pedido de Ana, Ana disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. Nós vamos observar, meus irmãos, que o rei Ezequias, quando estava em sua casa, Deus enviou o profeta Isaías para que levasse uma mensagem para o rei Ezequias. E quando o profeta Isaías adentrou sua residência, deferiu a palavra de Deus dizendo: põe a tua casa em ordem, porque no leito em que tu estás, morrerás. E diz a Bíblia que naquele momento de dificuldade do rei Ezequias, ele se virou para a parede e fez uma oração a Deus. E naquela oração de Ezequias ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de como eu te servi, de como eu andei diante de ti, a minha postura na tua casa. Lembra-te de mim. Não te esqueces de mim, Senhor. Mas que o teu socorro me alcance neste momento. E diz a Bíblia que o rei Ezequias conseguiu fazer com que Deus se lembrasse dele, de todos os seus caminhos. Glória a Jesus. E Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, volta e dizes ao rei Ezequias que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. O rei Ezequias conseguiu fazer Deus se lembrar dele. De imediato, determinar uma bênção, rompendo ali, meus irmãos, o que parecia o fim da existência daquele rei. Glória a Deus. Deixa eu te dizer nesta manhã, a atenção de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. O olhar de Deus está direcionado sobre o teu lar, sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus, Ele olha para você. E Deus, Ele lembra de você. E Deus compreende o teu coração nesta manhã. E Ele é poderoso, irmãos, para reverter o quadro atual de tua vida. Assim como Deus, de forma automática, determinou ao profeta Isaías que voltasse, determinando 15 anos de bênção para o rei Ezequias, Ele pode determinar para a tua vida a bênção.
Então dá para imaginar, meus queridos irmãos. Dá para imaginar, meus queridos irmãos. 15 anos. E é 15 anos de prosperidade, é 15 anos de saúde, é 15 anos de alegria. Deus de 15 anos garantido, 15 anos seguro para o rei Ezequias. E diz a Bíblia que Ana disse: lembra-te de mim, Senhor. E Deus se lembrou de Ana, irmãos. No terceiro pedido de Ana, nas suas orações, Ana disse: Senhor, não te esqueces de mim. Não te esqueces de mim. E eu quero dizer, o Senhor não se esqueceu de você. Não, não, não. Glória a Deus. Quantas das vezes somos esquecidos, né, irmãos? Até mesmo no meio de uma multidão. Quantas das vezes, apesar de estarmos presentes, nos sentimos esquecidos por alguém. Em nossa volta, seja em qualquer lugar que estejamos, pode ser dentro da casa. Alcione Demésio, um abração, Alcione. Deus abençoe a irmã Maria, né, irmã Negra, que Deus a cubra com saúde neste dia, abençoe toda a família Demésio no nome de Jesus. Senhor, não te esqueces de mim, amém, irmãos? Como ouvia um pastor determinada vez pregar, ele dizia: às vezes nós somos como um preguinho. Às vezes nós somos como um preguinho que está por trás de um quadro, irmãos. E apesar que as pessoas só voltem a sua atenção para o quadro que está ali na parede, mas existe alguém por trás daquele quadro. Existe alguém ali por trás daquele quadro, irmãos. Ainda que você se considere um preguinho por trás de um quadro, mas você existe, irmãos. Mas você existe. E quantas das vezes eu não me sentia assim, irmãos, como um preguinho que está por trás de um quadro. Ninguém vê, ninguém olha, ninguém percebe. Todo mundo se encanta com o quadro que está ali. E muitas das vezes quem está segurando aquele quadro, aleluia, tornando possível a presença daquele quadro ali, é aquele esquecido preguinho. E Ana estava se sentindo como um preguinho por trás de um quadro e disse: Senhor, não te esqueces de mim. Eu estou aqui, Senhor. E esta foi a oração de Ana, de modo que Deus atentou para o coração daquela mulher. Glória a Jesus. A Bíblia diz que a sua oração era uma oração em que ela se derramava. Ninguém a compreendia, até mesmo o sacerdote Eli, quando via balbuciando. Era aquela oração em que ela só mexia com os lábios, mas nada se ouvia. E quando o sacerdote olhava para ela e achava que ela estava embriagada ou se embriagando com o vinho e sendo repreendida para largar o vinho forte, ela fala da sua amargura, do seu sofrimento, trata para com o sacerdote o seu dilema, e é por aqueles motivos diversos que ela ali está prostrada na sua oração. Mas eu concluo esta palavra dizendo que Deus, naquela oração de Ana, entendeu que o momento estava oportuno para operar um milagre na vida daquela mulher. Eu quero concluir nesta manhã dizendo que Deus, Ele pode mover-se diante da tua oração, irmãos. E olha aqui o valor da oração quebrantada diante de Deus. Isto é resposta de oração, irmãos. Ana recebeu a benção de poder gerar um filho, porque buscou a Deus na oração.
Eu quero dizer, irmãos, por mais difícil que se torne, ou por mais difícil que esteja o teu momento, se dirija a Deus na oração, se deleita no Senhor, derrama tuas lágrimas diante de Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e como disse o salmista Davi, e ele tudo fará. Deus vai alcançar o teu coração com uma resposta. Quem sabe, irmãos, este final de semana seja uma oportunidade em que Deus visitará o teu coração e te surpreenderá. Amém? Que Deus ele possa nestes dias confirmar estas palavras no teu coração e trazer uma surpresa para a tua vida diante daquilo em que talvez acredite de que não há mais jeito. É hora de colocarmos diante de Deus, é hora de trazer de volta a presença de Deus tudo aquilo, irmãos, que você, aleluia, acredita que não há jeito, que não há solução. Eu quero dizer para você que já deixou de orar por aquele problema, a você que já desanimou, que já se desacreditou, que não vê mais esperança. Assim diz o Senhor dos Exércitos para o teu coração: volta a trazer diante de Deus e nas tuas orações teus problemas. Às vezes estamos indo para a oração, para a presença de Deus, estamos orando, mas não estamos colocando diante de Deus os nossos problemas, crendo de que Deus é poderoso para nos abençoar. Forte abraço a todos vocês nesta manhã. O desejo do meu coração é que tenham todos um ótimo final de semana e voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Amém, meus irmãos? Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, vou estar fazendo mais uma viagem, viajando ali para o estado do Mato Grosso do Sul. São 2 dias de congresso ali, congresso jovem, congresso do Círculo de Oração também, 2 congressos juntos, Juventude e Círculo de Oração ali na cidade de Anaurilândia, o distrito ali chamado de... agora esqueci o nome do distrito, Vila Quebracho, Mato Grosso do Sul. Quero aqui abraçar o pastor Zaqueu, que corajosamente nos efetuou este convite, e amanhã vamos chegar ali, se Deus assim nos permitir. Quero abraçar nesta oportunidade meu amigão Pedro, aí no estado do Ceará. Olha como Deus faz, né, irmão? Meu amigão Pedro está no Ceará, eu estou no estado de Santa Catarina, mas lá atrás compartilhávamos juntos dificuldades no deserto por onde passamos, e sem se imaginar onde Deus nos colocaria. E esta atualidade revela, irmãos, o zelo e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe meu amigão Pedro, que Deus abençoe a toda a minha família. Um abração à minha mãe, minha mãezona Lúcia. Que Deus abençoe poderosamente a minha mãe, meu irmão presbítero Flávio, meu irmão presbítero Fabiano, toda a família, meus tios, primos. Que Deus abençoe minha sogra, que Deus abençoe meu cunhado, concunhada, sobrinhos. Que Deus abençoe a minha esposa, a irmã Grace Kelly, meu filhão João Gabriel. Que Deus abençoe. Este abençoado tem muito a contar nossa caminhada. É isso aí, meu amigão Pedro. Aqueles hinos que nós escutávamos ali do Matos Nascimento, E eu recordo muito, E no meu pendrive, Pedro, eu ainda tenho aquelas canções ainda. De Matos Nascimento. Muitos não entendem porque são provados. São canções que nos faz voltar ao tempo e que nos revigora as forças
e que nos encoraja para caminhar cada vez mais na presença de Deus. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.